o raio que vai iluminar essa mesa hoje, essa leitura de hoje. Caíram várias aqui, vamos ver quem é o raio que vai reger essa leitura hoje. Bora lá. O raio verde, São Rafael, e pode nos proporcionar verdade, poder de cura autogerada. Então você conseguir se curar, autogerar, né? Dedicação e consagração. Então vejamos o que, né? Então nossa leitura hoje já vai se tratar de cura. E essa cura pode ser uma cura emocional, pode ser uma cura física e pode ser uma cura também espiritual, né? Então, nossa leitura hoje está falando de cura. Vamos ver então? Eu estava esquecendo aqui. E vamos pedir a contribuição, um aconselhamento aqui de São Miguel Arcanjo, com o oráculo de São Miguel Arcanjo. E no final a gente vê qual é a orientação dele para essa leitura de hoje, tá? Qual é o conselho que ele nos dá hoje, dentro dessa leitura. Eita, tá querendo cair vários? Vamos ver. Qual é o conselho, por favor? São Miguel Arcanjo, qual é o conselho, qual a orientação? Uau! Veja, e depois, deixa eu ver se tá saindo legal, esse aqui. Depois, ao final, a gente volta e lê, e essa daqui. Ao final, a gente lê, no fundo do deck, tá? Foi essa outra, e a gente vê, então, sobre o que, qual é o conselho para essa leitura de hoje, em que vamos falar sobre cura. E que tipo de cura, né? Que tipo de cura? Sobre qual tipo de cura nós vamos fazer hoje aqui? Então vamos lá. 6 energias com o tarô do Osho. 6 energias, por favor, tarô do Osho. Uma por vez, por favor. Uma por vez. Uma por vez, por favor. Deixa eu ver isso ali embaixo. É muito grande para minha mão. Mais uma, por favor. Uma, por favor. Opa! Espírito brincalhão. Uma carta aqui bem, né, solta, animada. Você está precisando se soltar, ter mais leveza, né? É um palhaço ali. O palhaço faz a gente rir, né? Tem esse propósito de fazer a gente rir, da gente relaxar. E aí, quando você vê, você entra num lugar tenso, preocupado com alguma coisa, e quando você sai outra pessoa totalmente relaxada. Olha aí, estresse, tá vendo? Qual foi a pergunta que eu fiz? Lembre-se que nós estamos falando sobre cura. Mais uma, por favor. Opa, que maravilha! Mudança, gente. Vamos mudar. Estamos falando sobre verdade, sobre cura. São 6. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor. Mais uma, por favor, gente. Eu tô aqui rindo porque a primeira pergunta que eu fiz foi se você tava precisando relaxar, né? Desestressar. E aí veio a segunda energia, veio o quê? O estresse. Mais uma, por favor, gente. Mais uma, por favor. Ai, tá amassando minhas cartinhas, gente. Mais
mais uma energia, por favor, tarô. Opa! Eita, Lelê. Apego ao passado. Essa mudança, eu vejo essa mudança como a carta da torre do tarô, sabe? Qual é o passado que você está apegado, que está te trazendo estresse e que está fazendo com que você, ó, amistosidade, brigas em família, no trabalho, nos relacionamentos. Vamos pedir a cura, tá? A amistosidade. Vejam que essa carta, olha só. As duas são diferentes, cada uma de uma cor, mas elas estão em interseção, tá vendo? Que as duas chegam e se juntam, sabe? E aquele abraço. De repente é isso que está sendo pedido aqui, né? Esse acolhimento. O que está causando esse estresse, que está precisando aí de você relaxar, de soltar esse estresse, soltar esse apego ao passado. Algum fato, alguma situação, alguma pessoa, alguma coisa que de alguma forma está trazendo estresse para você. E o grande problema é que começa assim na emoção e aí daqui a pouco quando a gente vê, tá na saúde da gente. Porque um problema físico que acontece, esse problema ele já existia antes, né? Ele vem aos poucos, a gente vai, já começa tendo primeiro, né, um problema nas questões emocionais, emoção que a gente não consegue lidar direito, situações, e aí quando vê a gente vai ficando, vai adoecendo, ó. E aí aqui vem o sucesso, e eu vejo sempre esse sucesso como você domar o ego. Então pode ser uma situação que você está presa ao passado, sabe? E que você está sendo convidada a ser mais amistosa, a se reconciliar, sabe? E às vezes acontece uma situação que a gente fica mal e a outra pessoa nem toma conhecimento, que a gente não falou, a gente não expressou, a gente não falou para a pessoa como a gente se sentiu, que a gente não gostou de determinada atitude, né? E aí a gente fica carregando, sabe, esse ranço, fica carregando o ranço eternamente. E aí esse ranço vai trazendo esse estresse aqui para o nosso dia a dia. Então isso precisa ser mudado. Eu não sei o que é, mas isso precisa ser mudado. O pedido aqui, o convite é relaxar. Ver as coisas de forma mais leve, de forma mais suave, sabe? Nem tudo vale a pena você tornar pesado. Releva. Tem coisas que a gente pode relevar, né? E você prefere ser feliz ou prefere ter razão, né? Leva isso mais leve. O que é que você precisa, sabe? Dar um desconto aí, olhar de forma mais leve, ó. Sair das ilusões, porque às vezes isso é só na nossa cabeça, tá? Às vezes o que aconteceu, a situação é como você recebeu. E a pessoa falou, tá, vamos supor, a pessoa foi muito grossa com você. Eu vou trazer aqui pro meu caso, tá? Eu sou colérica. E o colérico, ele tem um problema que quando ele fala, em determinados momentos, ele parece uma pessoa muito grossa. Só que ele não percebe que ele foi grosso. Ele não percebe, na fala dele ele é objetivo, então ele não tem essa de ficar floreando a coisa, sabe? De ficar dando voltas, ele é direto. E o fato dele ser direto, muitas vezes ele é considerado grosso e acaba magoando as pessoas. E às vezes a pessoa, e ele nem sabe que ele magoou alguém, a forma que ele falou, entendeu? Aí a pessoa ficou magoada com a forma que ele falou. Mas a pessoa não chegou pra ele, ou não chegou pra ela e falou assim, fulano, olha só, você falou isso, isso, aquilo. Eu não gostei da forma que você falou. Então, às vezes, ele nem toma conhecimento de que ele magoou o outro. Porque é a forma natural dele ser.
né? Ele não é uma pessoa de ficar floreando, de ficar dando voltas, de ficar pensando como vai falar. O colérico é muito rápido, papum, né? Então isso muitas vezes pode trazer esse constrangimento, né? Então é algo que ele precisa tomar cuidado, é a maneira de falar com as pessoas, né? E aí, ó, aqui ainda tá falando, ó, ir além das ilusões. Então isso pode ser uma coisa que é só, pode estar, não me leve a mal, tá? Mas de repente pode estar só na sua cabeça. E para outra pessoa mesmo, não teve nada demais. Não aconteceu nada demais. E aí você está se estressando porque você não expressou o que te magoou, o que te chateou. Eu tô falando isso aqui, mas pode ser uma outra situação. E lembrando que aqui é o raio verde, é o raio também que ele vai trazer a verdade. Então, de repente é hora de colocar, de trazer assim, sabe, as claras e trazer a verdade. É isso, para que essa situação possa ser mudada. Essa situação, ela possa mudar e deixar no passado. E soltar esse passado, isso aconteceu no passado, ok, tudo bem, eu aprendi e agora é hora de eu seguir em frente. E aí, ó, no fundo do deck tinha além da ilusão e além disso, a ruptura. Ó, a ruptura de romper mesmo com esse quadro que tá causando esse estresse. E aí tem mais. E a última carta aqui, que eu vou tirar para você, aqui no fundo do deck, vem a mente. Que foi que eu falei? Que muitas vezes esse estresse aí pode ser algo apenas que tá na sua cabeça. Algo que de repente você ficou chateado, alguém fez alguma coisa para você, mas que a pessoa não teve o intuito de te magoar, ou de te fazer mal, de te causar algo mal. E que de repente ela nem sabe que provocou esse dano em você. Tá? Aí vem a esquizofrenia, tá vendo? Como é algo puramente mental. Aí vem a esquizofrenia. Vamos ver então agora aqui. No tarô comum, tarô convencional, vamos ver o que o tarô convencional fala aqui pra gente. Opa, deixa eu embaralhar primeiro. Tarô, complementa para mim essa leitura, traz mais clareza, por favor. Complementa aqui para mim, por favor, essa leitura. Com 3 energias, por favor. 3 energias, por favor. Salve, salve. Gratidão a toda a espiritualidade. Gratidão aos anjos, arcanjos, todos os trabalhadores do raio verde que estão aqui regendo essa leitura. Olha, quando saiu a carta da mudança, eu falei para você que ela lembra a torre. E aqui tá confirmando mesmo, né? E a torre, ela vem para tirar tudo aquilo que é de base falsa. Tudo aquilo que não é verdadeiro. Sabe? Tudo aquilo que não está de acordo com a essência. O que mais? Tá? Então, alguma coisa precisa ser rompida. Algo antigo precisa morrer para que algo novo possa nascer. Então, isso que aconteceu no passado precisa ficar no passado para que você possa seguir a sua frente, seguir em frente, seguir a sua jornada em frente. Mais uma, por favor. Opa! Aí veio quem, gente? O 4 de espadas. O 4 de espadas, veja como é que está essa pessoa. Essa pessoa aqui, ela está deitada, relaxada, sabe? E espadas, ele traz, ele é o elemento fogo e representa a mente. Eu sabia que ia cair alguma carta aqui, uma carta de espadas, porque nós estamos falando de algo que é mental. Então, é a mente, essa mente que precisa ser reprogramada, essa mente que precisa ser cuidada, essa mente que precisa ser purificada. E aí já pede ajuda aqui ao raio verde, né? Já vai fazendo uma mentalização com o raio verde,
entrando pelo topo da sua cabeça e passando, iluminando a sua mente, limpando, purificando, curando essa esquizofrenia, tá? Curando isso que está provocando esse estresse todo, porque você está precisando relaxar, está precisando sorrir, sabe? Fazer coisas diferentes para que você possa acalmar o coração. Ontem eu fiz uma leitura para mim que foi tão interessante, uma situação, aí eu fiz a leitura, eu perguntei bem específico, essa situação, não sei o quê. E aí, quando caiu essa carta aqui para mim, foi a primeira carta que caiu, aí sabe qual foi a mensagem que me veio? Acalma o coração. Acalma o coração, minha filha. É hora de acalmar, sabe? Então vem 4 de espadas trazendo essa necessidade de acalmar, sabe? Quando você romper com isso que está te trazendo esse estresse todo, essa agitação mental, você vai entrar nesse estado aqui de calmaria. E aí, quando você entra nesse estado de calmaria, e a segunda carta que caiu foi a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa é aquela que ela tem sabedoria, ela sabe das coisas, mas que ela entra no estado mais de introspecção. Ela não sai agindo, ela observa, né? Então, de repente, se você está agindo muito aí, é hora de você se resguardar, é hora de você se acalmar, é hora de você voltar para você mesma, voltar para a tua sabedoria interior, sabe? E se fechar um pouco. Porque é isso que a sacerdotisa faz. Eram 3 cartas. Só mais uma, então. Deixa eu ver no fundo do deck. Ó, no fundo do deck, o imperador, vem o imperador. Que aí, esse estresse todo faz com que você perca a direção. E o imperador, ele vem trazendo esse direcionamento, esse foco, a estrutura, a direção, tá? E aí aí quando você entra no plumo, né? Coloca uma meta, traça um objetivo, vem as possibilidades. E aí vem a expansão, de você olhar para frente, né? A possibilidade de você expandir. E expandir e ter o quê? Esse sucesso, que é sair dessa situação aí que tá causando esse constrangimento todo, esse mal-estar, o estresse, tá? Vamos ler então qual é a orientação de São Miguel Arcanjo aqui pra gente. Tempo de desfrutar, ó. Tempo de desfrutar. Olha aqui, ó, espírito brincalhão. Lembra que eu falei? Relaxar. Fazer coisas que te deixam mais relaxada. O que você gosta de fazer que você se sente bem? É uma comidinha que você gosta? Uma comida que eu gosto muito, que eu fico feliz da vida, é comer um macarrãozinho assim com um molhinho, sabe? E aí com um vinho, eu gosto. Isso me faz bem. Caminhar na praia, eu gosto. Então, o que é que você gosta de fazer que te aquece o coração, sabe? E que faz com que você desfrute. E desfrutar me veio aqui da sua própria companhia. Desfrutar de você mesma. Da solitude, porque muitas pessoas têm dificuldades, precisam sempre estar em movimento junto das outras pessoas, sabe? Tem a necessidade de estar com outras pessoas, porque não consegue estar sozinha. De ter um momento só para você mesma. Sair desse estresse todo. O que foi cuidado com paciência, agora floresce em harmonia. Há equilíbrio, beleza e suavidade ao seu redor. Permita-se desfrutar desse momento, reconhecendo que a paz também é uma forma de proteção e resposta divina. Entendeu? É sobre isso. Vai precisar de paciência, né? Ele tá já dando uma orientação aqui, quando você já, sabe, já chegou ao final, já resolveu tudo isso aqui, agora, acalma o coração, entra em paz, acalma o seu coração, sossega. Vê que ele tá com a mãozinha cruzada, como se a mão em oração, na região até mesmo do coração. Então é hora agora de você
voltar para você mesma, silenciar o seu coração, acalmar o seu coração. Esse estresse todo, essa agitação toda, ela vai passar como tudo na vida passa, tá? Ela vai passar. E vamos ver então o que tem aqui no fundo do deck. No fundo do deck, como eu mostrei, tinha essa aqui, uma pena. Palavra selada. Suas ideias pedem forma e voz. Expresse o que sente com clareza e honestidade. A comunicação consciente alinha intenções. Lembra que eu falei? Desfaz mal-entendidos e permite que sua verdade encontre o caminho certo para ser compreendida. Lembra que eu falei? Eu falei sobre isso, sobre a verdade, porque o raio verde ele vai trazer a verdade. E como eu falei, às vezes a pessoa nem sabe o que está acontecendo, tá bom? Então essa foi a nossa leitura de hoje, espero que você tenha gostado. Deixe o seu like, por favor. Quando você deixa o seu like, deixe o seu comentário, isso ajuda o meu canal a crescer e leva essa mensagem para outras pessoas. Um beijo grande, fica com Deus e até a nossa próxima mensagem. Beijo, tchau, tchau!